Olá, bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Bom dia a você que está nos assistindo aí na Escola Bíblica Dominical, na nossa Igreja Nazareno Capão Raso. Nós hoje vamos estudar a igreja de Tiatira, amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. É muito bom ter você conosco aí. Estamos gravando esse vídeo por conta que nesse momento eu estou trabalhando, né? E então você fica aí com a aula gravada. Não foi possível realizar através do Google Meet, mas de igual maneira nós iremos avançar o nosso conteúdo aqui, que essas cartas do Apocalipse têm uma riqueza tremenda para a nossa vida da igreja, amém? Que Deus abençoe a sua vida. Estamos estudando o livro de John Stott, O que Cristo Pensa da Igreja. Então, peço a você que abra sua Bíblia lá na carta de Apocalipse, a carta à igreja de Tiatira, Apocalipse, capítulo 2, versículo 18. Amém? Nós vamos fazer a leitura desta carta, em seguida vamos analisar ali o contexto da igreja de Tiatira, a cidade de Tiatira, como era feita, como a cidade era constituída, quais as principais características da igreja em Tiatira, o que essa carta vem para dizer à igreja de Tiatira e aos nossos corações. Que Deus abençoe esse estudo em nome do Senhor Jesus. Vamos orar, pedir que o Espírito Santo abra o nosso entendimento e que a nossa aula de hoje seja bem produtiva em nome de Jesus. Amém? Pai, obrigado mais uma vez pela tua graça, tua misericórdia. Abençoa nosso estudo. Abençoa aqui, ó Deus, esse estudo que estamos fazendo das cartas da igreja do Apocalipse, que possamos aprender o que o Senhor deseja para as nossas vidas como igreja. Que o Senhor possa ter a liberdade, que o Senhor possa ter total domínio sobre as nossas vidas, porque assim desejamos e assim queremos, ó Deus, fazer a tua vontade. Te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Pois bem, a carta da igreja de Tiatira, ela tem particularidades que diferem das outras, né? Em contrapartida com algumas outras igrejas. Por exemplo, a igreja de Éfeso, né? A igreja de Éfeso, ela deixou cair o primeiro amor, então ela recebe a repreensão do Senhor Jesus Cristo para voltar a praticar as primeiras obras e restaurar o primeiro amor. E a igreja de Tiatira recebe um elogio frente a essa repreensão que o Senhor Jesus Cristo faz à igreja de Éfeso. A igreja de Tiatira recebe um elogio que é contrário a essa repreensão. Ele elogia a igreja de Tiatira porque ela avançou, ela não ficou só nas primeiras obras, né? O amor que ela tem às primeiras obras. Então a igreja de Tiatira era uma igreja que tinha amor, ela fazia as obras com amor, né? Ao contrário da igreja de Éfeso, a igreja de Éfeso não tolerava falsos profetas, a igreja de Éfeso não tolerava os nicolaítas, que era uma turminha ali que tentava manipular o povo da igreja, tentava ali dissuadir o rebanho do Senhor Jesus Cristo, disseminando ali, tentando dominar as pessoas dentro da igreja, causando dissensões, espíritos de divisão, né, dentro da igreja. E isso ainda é muito comum nos nossos dias hoje, né? A igreja de Tiatira, em contrapartida, ela tolerava esses falsos profetas, né? Então, o elogio que o Senhor Jesus Cristo dá à igreja de Éfeso, aqui na igreja de Tiatira, ele transforma em uma repreensão, porque a igreja tolerava uma mulher chamada Jezabel e todos os seus discípulos ali que faziam com que o povo da igreja comessem comidas sacrificadas aos ídolos e se prostituíssem, né? Praticassem imoralidades, né? E a imoralidade sexual no caso aqui. Que Deus ele tem um plano para a sua igreja. Nós fazemos esses contrapontos aqui. Nós vamos ler a carta agora de Tiatira, né? Ali, Apocalipse capítulo 2, do 18 até o 29. E é a carta mais longa das 7 igrejas. O curioso é que a igreja de Tiatira é a menor, a menos expressiva de todas as igrejas. Era uma igreja humilde, porque a cidade de Tiatira era uma cidade pequena. Ela não tinha
a estrutura das outras cidades, ela não tinha a importância política das outras cidades, ela não era uma cidade muito forte no comércio, mas ela era uma cidade assim que as pessoas trabalhavam muito, né? Era uma pequena província ali, uma pequena cidade onde as pessoas ali trabalhavam bastante, né? E ela não era uma cidade rica, mas era uma cidade que, como o estudo aqui que nós vamos ver de John Stott, ele diz que havia várias associações ali de trabalhadores, por exemplo, associações dos escultores, a associação dos tintureiros, a associação daqueles que trabalhavam com couro, a associação dos ceramistas, a associação daqueles que trabalhavam como oleiros, a associação dos ferreiros e assim por diante. Várias associações juntos na cidade de Tiatira. Era um povo trabalhador, mas era uma cidade humilde. E a igreja de Tiatira era uma igreja humilde, né? Os pequenos começos, Deus nunca despreza os pequenos começos. E ele faz vários elogios aqui à igreja de Tiatira. Vamos acompanhar aqui a leitura da carta. Ao anjo da igreja em Tiatira, escreva: estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as suas obras, o seu amor e fé, o seu serviço e esperança. E sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você tenho isto: você tolera aquela mulher, Jezabel, que se diz profetiza. Com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso, vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher, então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo: não porei outra carga sobre vocês. Tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com um cetro de ferro e as despedaçará como barro. Assim como eu recebi autoridade de meu Pai, também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Bom, essa é a carta que a igreja de Tiatira recebeu, né? Nós vemos aqui o elogio que o Senhor Jesus Cristo faz a esta igreja. Então ele elogia ali as obras, elogia o amor e a fé. Aqui aquele contraponto que eu fiz com Éfeso, né? Éfeso abandonou o primeiro amor. Tiatira progrediu do primeiro amor, ela continuou progredindo, né? No amor, na fé, nas obras, no serviço e esperança, né? A trindade que Paulo utiliza: fé, amor e esperança, né? Então, essa trindade na igreja de Tiatira funcionava muito bem, né? A fé deles, o amor que eles tinham na obra, o amor que eles tinham pelas pessoas, o amor que eles tinham por Deus. Então, eles progrediram nessa tripla, né, característica: fé, amor e esperança. Eles tinham esperança, esperança de alcançar mais pessoas, esperança de alcançar lugares melhores, maiores, de transformar aquela cidade pequena em algo grande, algo maravilhoso. É a vontade de trabalhar, é a vontade de se esmerar e fazer. E a igreja de Tiatira é uma igreja que operava a sua obra maravilhosamente bem. E era uma igreja que recebeu elogio do Senhor.
e eu sei o que você está fazendo mais agora do que no princípio. Aqui, Jesus Cristo exalta o progresso da igreja. Né? Você está fazendo agora mais do que vocês fizeram no passado, no princípio, no começo da sua fé. Né? A igreja de Éfeso, por sinal, ela começou bem, mas não estava progredindo mais. Eles abandonaram, deixaram o primeiro amor. Então, Tiatira aqui é o contraponto, né? Mas aí Jesus encerra ali no versículo 19 os elogios à igreja e imediatamente já começa ali a colocar ali as negligências da igreja, né? Ali o que eles estavam negligenciando, o que eles estavam ali recebendo de repreensão do Senhor. O Senhor estava repreendendo a igreja exatamente naquilo que muitos achavam que estava em oculto. Muitas pessoas acham que podem enganar o Senhor, podem esconder o Senhor. Aqui o título inicial que o Senhor Jesus Cristo atribui a si mesmo é, é o Filho de Deus, aquele cujos olhos são como chamas de fogo, ou seja, nada escapa dos olhos do nosso Senhor. Então existiam pessoas na igreja em Tiatira que estavam praticando a imoralidade sexual, no caso aqui, né, em oculto. Só que aos olhos de Deus não existe nada oculto. Você não consegue esconder nada do Senhor Jesus. Ele conhece a igreja, ele vê além do que os olhos conseguem enxergar. Ele consegue enxergar no mais profundo da nossa alma. O pior dos nossos medos, o pior do nosso pecado, ele consegue enxergar. Então, eles não conseguiam esconder nada do Senhor Jesus. Ninguém consegue esconder nada do Senhor Jesus Cristo. Por isso, esse título, aquele que cujos olhos são como chamas de fogo. O fogo, ele tem a propriedade de purificar, né? Purificar ou destruir. Quando o fogo não purifica, ele assume a outra função que é destruir. Então, quando você não é purificado pelo fogo, por exemplo, o fogo do Espírito Santo, com certeza você será destruído por este fogo. Tá? Então, se você não consegue ser, se você não vai ser purificado, se você não é purificado por este fogo, o fogo purificador e o fogo consumidor do Senhor, ele vai te destruir. Como ele disse aqui, que mataria os filhos dessa mulher. Filhos aqui nós temos que entender que não são filhos físicos, nascidos dela, né? Mas são filhos da doutrina, são discípulos, são aquelas pessoas que aprenderam, como o texto diz aqui, o culto de Satanás. Né? Com certeza, a isca para pescar essas pessoas para essa falsa doutrina, para essa heresia dentro da igreja, era: olha, nós temos um segredo que, se você souber esse segredo, você vai ser um nível mais top que os outros. Você vai ser elevado aí num grau, né? Tipo assim, de uma maçonaria ali dentro da igreja. Então, nós vemos aqui que as profundezas de Satanás ali, olha, vem aqui que eu vou usar, o diabo não é tão ruim assim não. Vem cá, eu vou te mostrar aqui que o diabo sabe muita coisa aqui, ó, e Deus não quer que você saiba. É o mesmo artifício que Satanás usou para Eva lá no paraíso. Falar: Deus não falou isso muito bem assim não. Não foi isso que ele quis dizer. Ele sabe que se vocês comerem dessa fruta aí, do conhecimento do bem e do mal, vocês serão como ele, vocês vão ver como ele vê. Mentira, né? Nós conhecemos a diferença entre o bem e o mal pelo erro, pelo pecado, pela desobediência. E isso estragou toda a humanidade. O pecado entrou no mundo e acabou com tudo. Né? Toda a criação foi contaminada pelo pecado. E por causa dessa mentira de Satanás. E aqui nós vemos novamente essa mentira tentando se infiltrar no coração das pessoas. Olha, né, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, no versículo 24, era a isca, né? Eles jogavam a isca para ver se alguém mordia. Vou conhecer esse segredo aí, porque eu quero ser mais top que os outros, né? Quero participar desse círculo aí, né?
que é elitizado, né, digamos assim. E as pessoas iam após esse ensino e se contaminavam comendo comida consagrada aos ídolos, praticando imoralidade sexual, é, né, em oculto, achando que estavam escondidos, mas aos olhos do Senhor nada fica escondido. Amém? Então nós vemos aqui a característica dessa igreja. Né? Ela recebe uma repreensão porque ela tolerava o pecado, ela tolerava uma falsa profetisa, né? Uma mulher chamada aqui de Jezabel. Ela faz alusão àquela Jezabel lá, a mulher de Acabe, né? Aquele rei fraco, tolo, aquele rei que não tinha boca para nada, né? Que deixava a mulher fazer o que quisesse. Então, é um rei frouxo, na verdade, né? Acabe foi o rei mais frouxo da Bíblia, foi Acabe. Então, um dos piores reis de Israel ali, né? E penou, Israel penou na mão dessa mulher aqui de Jezabel. Ela tinha 450 profetas de Baal, né? Elias foi levantado por Deus, ele foi perseguido, ele foi, né, preso, e quando ele estava numa caverna escondido, Deus falou: vai lá e volta, porque eu ainda tenho remanescentes lá, eu tenho alguns profetas meus não morreram, ela não conseguiu matar todos, ainda tem algum remanescente de Israel, e vai lá e faça o que eu vou mandar você fazer e tudo vai dar certo. E Elias vai lá e constrói novamente o altar, e Deus responde com fogo, e você já conhece a história toda. Depois ele arrasta aqueles 450 sapecado do Satanás lá e corta a cabeça deles na beira do rio e pronto. Alegria, festa. O Senhor venceu. Amém? Então, assim, é, nós temos que entender aqui, a Bíblia usa essa linguagem, assim, eu vou matar os filhos dessa mulher. Isso aqui é o Senhor falando. As pessoas muitas vezes dizem assim, Deus é amor, Deus não mata. Não, Deus mata sim. O amor dele mata. O amor dele pelas vidas dos seus filhos vai matar o ímpio, vai matar aquele que pratica a injustiça, vai matar aquele que comete o pecado, vai matar aquele que está ali envolvido com as trevas. Então, é aquilo que eu falei, o fogo purificador, ele vem para purificar, mas quando a pessoa ela não, né, ela rejeita a graça do Senhor Jesus Cristo. Então a graça ela pode ser rejeitada. Então a pessoa rejeita a graça do Senhor Jesus Cristo, só sobra o fogo consumidor para ela. Vai arder no fogo no inferno. Né? Então é a escolha que as pessoas, infelizmente, muitas vezes fazem. Né? Elas não deixam o fogo purificador trabalhar na sua vida e aí só sobra o consumidor para destruí-las. Então a ira do Senhor se acende contra essas pessoas. E o Senhor é específico aqui. Ele fala, olha, eu vou, todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Essa é a justiça do Senhor. E ela funciona de uma forma maravilhosamente perfeita. A justiça de Deus vai recompensar você, a mim e todos nós, né, de acordo com as nossas obras. Se as nossas obras forem más, nós receberemos a condenação eterna. Se as nossas obras forem aprovadas por Deus e provadas por Deus, nós receberemos galardão da mão do nosso Senhor, recompensa. Né? Então, nós entendemos a Bíblia pela própria Bíblia. A própria Bíblia ela se explica. Nós não temos dúvidas. Né? O texto bíblico não deixa dúvidas, ela não deixa pontas soltas. A Bíblia ela se conecta em todos os seus textos. Né? Então, a Bíblia ela se conecta no Antigo Testamento, no Novo Testamento, ela faz pontes, ela faz sombras, né? Um aponta para o outro em todo o tempo. E todos os versículos apontam para Jesus Cristo, para o nosso Senhor. Então, isso é maravilhoso. É a verdade absoluta. Ainda que alguns não creiam, ainda que alguns duvidem e digam que não existe verdade absoluta, nós afirmamos, existe a verdade absoluta e ela é a Bíblia, é a palavra do Senhor, a palavra de Deus. Então, aqui na carta de Tiatira, nós temos esse contexto. Ali na cidade, era uma cidade pequena, a igreja
provavelmente era uma igreja humilde, uma igreja que estava começando os seus trabalhos ali na cidade, e estava fazendo grandes progressos, apesar de ser uma igreja modesta, apesar de ser uma igreja pequena, apesar de ser uma igreja que não era muito, assim, não estava numa cidade, digamos assim, muito é, é, importante, de relevância. Ela não era uma igreja de relevância porque a cidade não era uma cidade de relevância. Ela não tinha uma importância política, ela não tinha importância estrutural. Ela era apenas uma cidade de trabalhadores, né? Era uma cidade ali satélite ali que é, vários vários ramos de atividade daquela época moravam ali. Então, ali era uma cidade conhecida por essas associações, como eu já falei, né? Artífices de bronze, comerciantes de tecidos, sapateiros, tecelões, curtidores, tintureiros, oleiros, né? Padeiros, pedreiros, né? Foi de Tiatira que também se converteu Lídia. Lídia era de Tiatira. Lídia, que nós vemos lá no livro de Atos, né? Atos 16, 14, era uma vendedora de tecidos. Então aqui mostra que havia esse, esse ramo de atividade presente nessa cidade. Lídia era uma vendedora de tecidos. Ela é retratada por Lucas, né, como uma vendedora de tecidos. Evidentemente, ela migrou para Filipos, na Macedônia, da qual Tiatira era a colônia. Então, ela foi para Filipos, ali na região da Macedônia, e Tiatira era colônia de Filipos, né? E ali ela ouviu a pregação do apóstolo Paulo sobre o evangelho. E o Senhor abriu seu coração, abriu o coração dela para ouvir a mensagem, ela creu e foi batizada. Então Lídia era dessa cidade, né? Era originária dessa cidade. Talvez Lídia, ela foi recém-nascida em Cristo, tenha retornado ali para o seu lar em Tiatira e servido como um meio de plantar a igreja cristã ali. A gente não sabe, nós não temos referências ainda históricas sobre isso, mas provavelmente ela deve ter sim algum tipo de influência ali na cidade de Tiatira. Certamente, quando o Apocalipse foi escrito, essa cidade progressista, digamos assim, né, ela possuía uma igreja próspera. As pessoas trabalhavam ali, tinham o seu ofício e ela se desenvolvia muito bem, né? Pequenos começos Deus abençoa. Jesus Cristo se refere a seu amor, fé e seu serviço e perseverança. Sem dúvida, vemos aqui 4 excelentes qualidades cristãs. Tiatira não apenas realizava com Éfeso, rivalizava com Éfeso nas atividades do serviço cristão, como também demonstrou o amor que faltava em Éfeso, como eu falei, né? Perseverou a fé, que estava em perigo em Pérgamo. Pérgamo corria o risco ali de perder a fé, por isso a recomendação do Senhor Jesus Cristo para eles ficarem firmes, né? Em Pérgamo. E compartilhava com Esmirna a virtude da resistência e da paciente, a virtude da resistência paciente na tribulação. Eles tinham uma resistência e muita paciência para passar por provas, por tribulações ali, né? Então Tiatira, ela compartilha com Esmirna isso. Esmirna também era uma igreja que passou ali por uma tribulação feia mesmo, uma perseguição, né? Nós vemos ali é, na cidade de Esmirna, Antipas, né? Antipas era uma fiel testemunha, como o Senhor Jesus Cristo chama Antipas, né? Ele leva esse título, né? É, que onde ele diz ali, né? Em Esmirna, nós vemos ali então que havia Antipas, né? Que era também um mártir, foi o primeiro um dos mártires da igreja, né? Aqui em Esmirna, ó, nós vemos ali, né? Que não, não foi em Esmirna, não. Deixa eu ver aqui. Acho que foi então em. Deixa eu ver aqui. Será que foi em Pérgamo? Só corrigindo aqui. Pérgamo, né?
Em Pérgamo, a fiel testemunha Antipas, né? Então, também, mas em Esmirna também tinha essa característica de resistir à tribulação, né? Como o Senhor Jesus Cristo fala na igreja, né, de Esmirna, a palavra que define Esmirna era sofrimento. Então nós temos aí as palavras que definem, marcam a igreja, né? Então Éfeso é amor, né? A recomendação do Senhor Jesus Cristo para a igreja lembrar do amor. O amor tem que estar em primeiro lugar. O amor é essencial para a igreja. Então, por isso, a palavra de Éfeso é amor. Ela não tinha esse primeiro amor mais, mas ela poderia recuperar esse amor e desenvolver esse amor. A segunda carta é a igreja de Esmirna, que a palavra define como sofrimento, justamente pela tribulação que Esmirna passava, né? Ela era uma igreja pobre aos olhos dos homens, mas aos olhos de Deus era rica. Ela era uma igreja que sofria ali com a perseguição, e havia a sinagoga de Satanás em Esmirna para atrapalhar os planos da igreja. E ele diz a Esmirna: não tenha medo do que está prestes a sofrer, né? Que o diabo lançará alguns de vós na prisão, terá uma tribulação de 10 dias, seja fiel até a morte e lhe darei a coroa da vida. Então a morte estava sempre presente ali. Aqui, a igreja de Tiatira também tinha que suportar ali algumas perseguições ali por causa dessa mulher Jezabel, por causa dos falsos ensinos dela. Então ela ali compartilhava da resistência paciente na tribulação, como aqui o autor John Stott diz, né? Uma resistência paciente. Então eles resistiam pacientemente àquele momento difícil que estavam vivendo ali. Bom, para nós entendermos aqui a igreja de Tiatira, né? Estou fazendo essa videoaula aqui mais como um pano de fundo para o próximo domingo, onde nós vamos discutir a igreja ainda de Tiatira. Nós não vamos entrar ainda na próxima, nós vamos aqui desenvolver aqui o raciocínio de Tiatira, né, dessa carta, e então no próximo domingo nós vamos fazer o Google Meet aí, tentar fazer o Google Meet, creio que vai dar certo, né? Para a gente poder discutir essa carta. Amém? Então, essa é a igreja de Tiatira. Qual que é a palavra que define aí a igreja de Tiatira? Então, nós temos que é o amor, nós temos Esmirna, que é sofrimento, nós temos Pérgamo, que é a palavra que define verdade, porque eles tinham que combater a mentira de Satanás ali com a verdade. Então, a marca da igreja de Pérgamo é verdade. E Tiatira é santidade. Por que santidade? Porque havia pecado oculto. Então eles precisavam de santidade, né, para serem aprovados pelos olhos do Senhor. Olhos, né, como chama de fogo, como a própria carta diz, como os olhos do nosso Senhor são. Então, para que a igreja fosse aprovada pelo Senhor Jesus Cristo, ela tinha que tirar do seu meio todos aqueles que praticavam o ensino de Jezabel, todos aqueles que compactuavam com a imoralidade, com as coisas sacrificadas aos ídolos, e abstinham-se disso e apartavam-se dessas coisas. Então tinha um remanescente na igreja ali, como Jesus Cristo diz, né, aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina. Então tinha um pessoal dentro ali da igreja firme, fiel. Essa é a resistência paciente que ela compartilha com Esmirna ali, né? Tinha um pessoal resistente ali e estavam aguentando pacientemente para não ceder, né, às doutrinas dessa falsa profetisa. Bom, o Senhor Jesus Cristo encerra a sua carta aqui, claro, né, que não colocaria outra carga sobre a igreja, que já estavam suportando esse pessoal ali dentro, né? Tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm até que eu venha. Ao que vocês têm. O que nós temos? Muitas vezes nós ficamos perguntando e olhando para o Senhor e fazendo perguntas. Porque eu não tenho isso? Porque eu não sei fazer aquilo? Porque eu não tenho essas condições? Porque eu não sou assim? Porque eu não tenho isso, não tenho aquilo?
sempre a gente olha o que não tem e a gente esquece de olhar para aquilo que a gente tem. Então, o Senhor Jesus Cristo mostra aqui para a igreja, muitas vezes o pessoal ali de Tiatira estava olhando, porque as outras igrejas estão crescendo, as pessoas estão enriquecendo, as pessoas estão prosperando, as pessoas estão sendo abençoadas, e nós aqui tá difícil, a gente vai, mas progride pouquinho, e eles ficam olhando muitas vezes para o que não tinham e esquecendo daquilo que o Senhor já lhes deu. O próprio Senhor Jesus Cristo diz o que eles tinham. Né? No início da carta, eles tinham o seu, você já tem amor, fé, esperança, né? Paciência também, perseverança. Então, o que nós temos em nós, nós temos que olhar para as nossas vidas, o que nós já recebemos do Senhor, e esquecer aquilo que não temos, olhar para aquilo que nós já temos e usar o que temos, né? Apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha, até o dia em que o Senhor Jesus Cristo virá nos buscar e nos levar para casa. Amém? Então ele encerra ali, né, fazendo o que ele costuma fazer no final das 7 cartas, né? Aquele que vencer. Então aquele que vencer, aquele que me esperar até o fim, aquele que reter com firmeza aquilo que ele tem, fé, amor, esperança, ele vai vencer, né? Ao que vencer e fizer a minha vontade, até o fim, darei autoridade sobre as nações. Aqui outra característica importante que muitas vezes passa desapercebido. Tiatira era uma cidade sem expressão, era uma cidade sem relevância. Então, o que o Senhor Jesus promete aqui é justamente aqui o contrário. Aquelas pessoas que almejavam, que nunca pensariam, nunca vou chegar numa posição de poder, de influência, eu nunca vou ser uma pessoa importante, com relevância. Talvez muitas pessoas ali dentro da igreja pensassem assim, e olha o que o Senhor Jesus Cristo diz que vai ter como recompensa ao que vencer. Ao que vencer e fizer a minha vontade, até o fim, darei autoridade sobre as nações. Autoridade sobre nações. Não só sobre aquela cidade pequenininha ali, mas sobre nações. Você tem ideia do que o Senhor Jesus Cristo está falando aqui conosco? E nós iremos governar com Ele. Nós iremos reger, governar nações. Essa é a promessa que Ele tem para a sua igreja. Ao que vencer, darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com um cetro de ferro e as despedaçará como barro. Assim como eu recebi a autoridade de meu Pai, também lhe darei a estrela da manhã. Jesus é chamado a estrela da manhã. Nós vamos ver lá em Apocalipse, capítulo 19, né? Que Jesus é a estrela da manhã. Nós temos que entender, o que nós temos de melhor é o caráter de Cristo em nós. Isso é insubstituível. Isso não tem comparação. Ter a estrela da manhã. Lhe darei também a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que nós possamos ouvir com o coração, que nós possamos ouvir com a fé que já temos, que nós possamos ouvir com o amor que recebemos, que nós possamos ouvir com a esperança que ansiamos em nossas vidas. Deus abençoe a sua vida, medite nessas palavras e domingo que vem nós estaremos aí, se Deus quiser, através do Google Meet, discutindo ainda a carta de Tiatira e entrando na próxima carta, que é, deixa eu ver aqui, a próxima carta é Sardes, amém? A igreja de Sardes. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus, um domingo abençoado, um feliz Dia dos Pais a você que é pai, nazareno aí, está conosco na Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe a sua vida, que Deus te use como um pai, que Deus abençoe a sua vida, honre a sua paternidade, em nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe a sua família poderosamente e até o culto, se assim Deus quiser, em nome de Jesus. Deus abençoe e um feliz domingo para vocês.
Feliz Dia dos Pais. Deus abençoe.